Bom dia, pessoal. Primeiro período de administração. Hoje são 14 de dezembro de 2021. Estamos aí na aula de informática básica, finalzinho aí da disciplina. Estamos faltando apenas 3 encontros para a gente concluir nossa missão. E a gente vem falando desde semana passada de planilhas. Aí eu queria começar hoje falando do nosso roteiro para o final de ano, tá certo? Para finalizar aí o semestre. Vocês devem ter percebido, né, faz algumas semanas, mas lá no comecinho eu trouxe para vocês, deixei disponível o plano instrucional, que é o nosso cronograma, tá certo? Então, lá no cronograma, a gente está previsto essa semana agora, com mais alguns recursos sobre planilhas. A gente está previsto também, deixa eu abrir aqui, mais uma semana falando. Ó, então, lá no comecinho lá no topo da sala, no Google Classroom, a gente tem boas-vindas e orientações, e aqui tem os planos da disciplina, certo? Então, lá no plano, só para a gente entender como que vai ser esse finalzinho, a gente teve aula semana passada para planilhas, certo? A gente pensou um pouco sobre planilhas, tentando entender como funciona, como que é a estrutura, tentando desmitificar a questão de que planilha é difícil. Tentei mostrar para vocês que a dificuldade de planilhas normalmente não está na planilha em si, mas é uma complexidade que já vem do mundo real, e na hora de a gente transferir, traduzir para a planilha, é que vem a dificuldade, tá certo? Mas o mais importante é a gente entender. A gente fez um exemplo bem simples, calculando um prazo de uma data lá, mas para a gente entender que aquilo dali é um problema bem simples, que a gente faz automaticamente na cabeça, mas na hora de traduzir, traduzir para o computador, às vezes vem a dúvida, certo? Então, nosso primeiro encontro foi mais para a gente pensar um pouco como as planilhas funcionam, a gente entender o que é que a gente pode tirar proveito delas, que não é uma simples tabela complicada. Na verdade, planilha é para facilitar a vida da gente, colocar o computador a nosso serviço. E aí, hoje, a gente vai ver um pouco mais, alguns recursos aí de planilhas, tá aqui previsto, aula hoje do dia 14, essa semana 10 aqui. Na próxima semana, a gente vê um pouco de gráficos, e aí, a última semana, a gente vai ter uma apresentação sobre assinatura eletrônica, sobre certificados digitais, que é uma coisa que toda empresa precisa ter, e vocês como administradores, é importante que saibam disso, como que funciona, e a gente vai ter uma atividade valendo uma pontuação extra, tá certo? Já vi aqui no chat que teve questão sobre o prazo. Então é o seguinte, a gente tem aula hoje, dia 14, tem aula de novo dia 21 sobre gráficos. A gente vai ter a atividade, vai ser para o dia 23 do 12, certo? Como é que funciona? Eu vou colocar aqui na tela como é que funciona essa atividade. Oi, Natanael, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Essa sua atividade é para que horário do dia 23? Vai ser até o fim do dia, Ah, o certo? senhor não vai ser pelo Google Meet, né? Ou não? A atividade que eu digo é a atividade, a tarefa para vocês enviarem, tá certo? Ah, tá Não é, ok. não é Não é uma encontro, não aula. é encontro, não, Ah, tá certo? ok, entendi. Nosso encontro vai ser dia 21, né? De hoje a 7 dias. Aí a atividade, eu vou colocar tudo direitinho, eu estou só explicando para a gente ter uma ideia geral de como que vai funcionar, tá certo? Só para deixar mais claro. Então, como é que vai ser a atividade? Eu vou
disponibilizar lá na atividade uma imagem, uma fotografia, vamos dizer assim, da planilha que eu espero, tá certo? Não vou aqui exigir nada complexo, nada, como eu já disse a vocês, o objetivo da disciplina não é que a gente saia daqui dominando completamente a ferramenta. O que eu quero é que vocês entendam algumas ideias que vão permitir que vocês se aprofundem mais tarde, de acordo com a necessidade. Não adianta a gente abordar aqui um monte de recurso, um monte de coisa, encher a cabeça de vocês e sem a prática a gente não assimila. Então, a ideia é que vocês entendam as ideias, usem alguns recursos essenciais e, a partir daí, vocês consigam andar sozinhos, igual uma criança que começa engatinhando, de repente fica de pé e aí começa a andar sozinha, tá certo? Então, para quem já sabe, que a gente já mexe com planilha, pode ser que não tenha nenhuma novidade, mas algumas ideias aqui eu creio que serão úteis, tá certo? Ana Cláudia, pode falar. Professor, eu estou meio perdida. Que encontro vai ser esse, nessa aula? Para fazer o quê? Certo. Esse daqui é uma Meio perdida, atividade. não, totalmente. Essa é uma atividade que eu vou. O prazo será dia 23, tá certo? À meia-noite, 23h59. E vocês vão. Até lá, não é que vocês vão fazer no dia 23. É sempre do mesmo jeito que a gente vem fazendo. Eu estou avisando hoje que o prazo será dia 23, que é próxima semana, né? Depois da nossa aula, inclusive, na quinta-feira. Acho que é isso, se não estiver enganado. Dia 23, na quinta-feira da próxima semana. É uma planilha como essa que vocês estão vendo na tela agora. Eu não vou clicar em nenhuma célula ali para não deixar a dica de como fazer. Mas eu vou deixar uma planilha como essa, apenas a imagem, e vocês vão reproduzir essa imagem usando os recursos que a gente viu aqui, certo? Então, vocês vão lá em cima colocar o destaquezinho da primeira linha, linhas alternadas com cores alternadas para facilitar a leitura, o texto que é mais longo, vão deixar alinhado à esquerda, para ficar começando sempre no mesmo lugar, datas e números, que não são valor de dinheiro, deixar tudo alinhadinho, centralizado, para ficar mais ou menos organizado, para facilitar a leitura de quem vai observar essa planilha, certo? Fazer algumas validações aqui. Isso tudo eu vou explicar lá, o que é que vocês precisam fazer, certo? Eu vou, como eu fiz na última atividade, eu vou liberar, vou deixar um tópico com todos os critérios que vocês precisam fazer. Então, é começar a fazer essa planilha aos poucos. Eu vou liberar eu estou terminando de ajustar, e vou liberar essa planilha até amanhã. Então, vocês já podem começar a fazer aos poucos, não precisa esperar para fazer no dia 23. A última coisa que vocês podem deixar ela toda pronta e esperar somente para colocar o gráfico, que o gráfico eu vou falar na próxima semana. Mas quem quiser se aventurar de mexer na ferramenta e tentar colocar o gráfico, já pode fazer também, certo? Então, a ideia aqui é que vocês consigam, como eu sempre tenho dito, consigam explorar sozinhos, que a gente não quer aqui que vocês fiquem limitados a uma determinada ferramenta. As ideias que nós estamos vendo aqui servem para o Google Planilha, serve para o Microsoft Excel, serve para qualquer outro programa de planilha, tá certo? Vamos ver aqui. Ana, deixa eu ver quem está na vez. Gabriela. Pode falar, Gabriela. Professor, como Lívia falou aqui no chat, é para fazer uma reprodução Sim. desse que o senhor vai disponibilizar? Sim. Mas na professora a gente vai reproduzir do mesmo jeito. O objetivo aqui, Gabriela, é que vocês, entre aspas, sejam forçados a utilizar alguns recursos aqui e para facilitar a avaliação minha e também para ter um padrão mais definido e não ser injusto com ninguém, ser todo mundo avaliado pela mesma medida. Então, eu proponho esse modelo e vocês repetem ele. Aí, mas você não vou aprender nada. Vai aprender sim, porque você vai
usar o recurso e depois vocês vão ter a oportunidade de usar na vida real. Entenda que no momento aqui da atividade, a gente tem um tempo limitado e uma observação também limitada. O que a gente mais aprende mesmo é na prática. Então, à medida que vocês No forem... caso, vai ser uma reprodução, só que vai ter uns critérios a seguir, Isso, tá certo? Então, igual toda atividade. por É outra exemplo, dúvida aqui, rapidinho. aqui onde tem Vai valer. prazo, a gente viu semana passada uma maneira de calcular o prazo com base na coluna F tem prazo e na coluna B tem a criação. A gente viu como preencher essa coluna F sem digitar esses valores. A gente criou uma fórmula. Então, não é simplesmente fazer os valores aparecerem. Eu quero que seja feito usando os recursos. Nessa coluna F, por exemplo, eu vou pedir que seja uma fórmula, tá certo? Que não é uma fórmula complicada, a gente inclusive viu na aula Entendi. passada. E tem algumas coisas assim que eu vou verificar para ver se vocês fizeram da forma adequada. Vale 100 pontos, né? Isso, vale 100, igual às outras. Pronto, tá ok, então, obrigada. Ana, pode falar. Ô, professor, no caso é porque que apresentação vai ser essa? Vocês vão usar aqui o programa, esse que a gente está vendo agora, que é o Google Planilhas, tá certo? Planilhas Google. Não é isso, não. Vai ter um trabalho que a gente vai. Para Individual entender assim, agora. iria ter uma aula Uhum. que a gente iria apresentar alguma coisa, porque eu estou perdida Não, mesmo. não vai ter aula nenhuma, não. A gente vai ter aula hoje de assunto, vai ter aula de novo terça-feira, novo assunto de gráficos, e enquanto isso, vocês já vão receber a orientação no Google Sala de Aula de como fazer esse trabalho. O trabalho é criar uma planilha. Vocês vão criar uma planilha e vão enviar lá no Google Sala de Aula, certo? Então, vai ser uma tarefa Entendi. normal. Cada um faz a sua planilha e vai enviar lá no Google Sala de Aula, certo? Tá certo. Tá bom. Ok? Obrigada. Aí a Nada. gente só manda o link, né, da planilha, né? Isso, vão mandar o link, vocês vão fazer aquela atividade que a gente vai lá em enviar, aí do Google Drive, e aí no próprio Google Drive você escolhe a planilha que fez e ele anexa na atividade, na tarefa. Tá certo? Tá bom. Tá, obrigada. Bom. Tudo bem, minha gente? Professor, o senhor só pode Ô, falar mais galera. um pouquinho sobre essa atividade extra? A atividade extra, a gente vai ver na última semana, na semana lá do dia, acho que é dia 28, a nossa aula. E é uma atividade que vocês vão ter a gente vai falar sobre certificação digital, sobre assinatura digital, assinatura eletrônica, dentro das normas brasileiras, conforme a legislação vigente. E aí vocês vão ser solicitados a fazer uma assinatura em um documento. Qualquer pessoa pode fazer, certo? Que não é aquela famosa assinatura que a gente está acostumado, muita gente pede, assina aí, tira uma foto. Aquela famosa foto da assinatura tem valor jurídico nenhum, certo? Numa questão legal, se for realmente para a justiça, alguma coisa séria, aquilo ali não vale de nada, certo? Então, a gente vai aprender a assinar de forma juridicamente válida eletronicamente, tá certo? Aí, mas por enquanto, não se preocupe com isso, a gente vai ver isso na última semana, certo? Tá certo. Deixa eu ver as perguntas aqui, se eu perdi algo no chat. Lívia está perguntando, a gente vai reproduzir a imagem que estará lá, é isso? Isso mesmo, Lívia. Agora, como eu falei, não basta ter a mesma aparência. Por exemplo, eu falei aqui na coluna F, a gente está vendo as datas, mas a gente viu que nem tudo dentro de uma planilha a gente digitou aquele valor literalmente. A gente tem os valores literais, que a gente digita mesmo, e tem os valores que são calculados através de fórmulas ou funções, tá certo? Então, tem algumas coisas que vocês vão ver de um jeito, mas internamente ele foi calculado, tá certo? E aí eu vou determinar tudo bem direitinho
para que vocês entendam onde que vai digitar e onde que vai calcular, tá certo? Aqui é só um exemplo. Então, vamos lá. Nós trabalhamos semana passada, eu deixei lá no Google Sala de Aula essa planilha aqui, com exemplos. Esse primeiro exemplo que está na tela foi o que nós construímos durante a aula da semana passada, para mostrar que alguns valores a gente digita, outros a gente calcula. Por exemplo, aqui a data limite, que seria o nosso prazo, ó, ela é uma data, a gente não digitou esse valor que a gente está vendo, dia 14/12. A gente calculou através de uma fórmula que está lá em cima. Eu coloquei a mais aí dois recursos que eu quero que vocês prestem atenção. Ó. Não tinha na aula passada. Um deles é essa coloração. Vejam que tem um destaque de uma cor mais forte no título. Tem alguém daltônico, tem alguma dificuldade na visão aí, que não está percebendo, que tem... Eu pergunto, eu já tive um aluno daltônico, eu falava, não, porque a cor está assim, esse azul mais claro, esse azul mais escuro. Aí, mais tarde, ele veio me dizer, professor, eu não sei nem o que é azul aí, para mim está tudo da mesma cor. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, me avise, por favor. Mas, a princípio, de forma geral, a maioria das pessoas deve estar vendo aqui que a primeira linha tem um azul escuro, que é a linha de título, onde a gente coloca as informações principais, e o título das informações, e as linhas seguintes, elas têm uma tonalidade que vai variando, de mais claro para mais escuro. Uma linha é branca, outra é um azulzinho claro. Uma linha é branca e a outra é um azulzinho mais claro. Isso serve para evitar de a gente se perder quando a linha é muito longa, a gente às vezes se perde qual linha está. Então, isso facilita a leitura. Esse é um dos recursos que eu vou pedir que tenha no trabalho de vocês. Apesar de ser uma planilha simples, esse recurso vai servir futuramente se vocês estiverem trabalhando com algo mais complexo, tá certo? Outra coisa que não tinha na aula passada, a gente não viu, eu falei somente da formatação de datas. Lembra que eu tinha colocado uma data com dia e mês, e não aparecia o ano de jeito nenhum. Quando a gente foi... Aí eu mostrei a vocês que o problema poderia estar na formatação. Então, além da formatação de data, a gente pode formatar também como moeda, certo? A gente tem várias opções aqui, ó, de moeda. Vai formatar, a opção do menu, formatar número. A gente pode formatar como moeda. E também a gente tem as opções de números. Números com casa decimal, sem casa decimal, com separador de milhares ou não, certo? Percentual. Então, tem vários formatos aí que a gente vai de acordo com a necessidade, certo? Daniel está perguntando ali sobre a formatação condicional. Daniel, me lembra no finalzinho, para eu falar disso de novo, por favor, certo? Só para não perder aqui a sequência, para não... Eu vou tentar seguir do simples para o mais difícil, tá certo? Então, recursos interessantes aqui que eu queria que vocês percebessem. Na aula passada, a gente viu, por exemplo, que toda vez que eu repito uma fórmula, ela vai se adaptando. Vocês lembram disso? Olha, eu estou aqui na célula E2. O conteúdo dela, olha, perceba uma coisa, ela está mostrando 13 de dezembro de 2021, célula E2.
aqui onde eu estou passando o mouse em cima, acho que vocês estão vendo aí. Então, 13 de dezembro de 2021. Mas isso não é o que foi escrito. Eu escrevi lá dentro dela, foi uma fórmula. Então, revisando aqui, lá em cima eu vejo o conteúdo que realmente foi escrito dentro da célula. Então, lá dentro da célula eu vejo que o conteúdo, na verdade, se eu der 2 cliques nela, ou apertar a tecla F2, eu consigo modificar aqui direto na célula. Eu vou dar 2 cliques nela. Ele modificou. Eu posso fazer a mesma coisa quando eu clico em cima da célula uma vez, e depois clicando lá em cima, onde tem o conteúdo. Então, percebam, a célula E2, ela está referenciando, ó, igual B2 mais 7. Vocês estão conseguindo ver? Está muito pequeno. Deixa eu tentar aumentar aqui. Eu acho que está pequeno. Então, ó, lá em cima no conteúdo, ou então clicando 2 vezes na célula, eu vejo que o conteúdo dela é igual B2 mais 7. O que é que significa? Eu estou dizendo o seguinte, computador, isso não é para mostrar o valor literal. Eu quero que você calcule alguma coisa para mim. Que coisa é essa que eu quero que calcule? Eu quero que você calcule o valor que é igual ao conteúdo da célula B2. B2 é esse daqui, ó. Inclusive, ele coloca já numa corzinha diferente, para a gente saber. Mais 7. Então, por isso que ele pegou aqui, ó, 6 de dezembro de 2021, mais 7. Ele já dá um resumozinho aqui para a gente, dizendo que vai ser o valor, o resultado vai ser 13 de 12 de 2021. Aí, o que é que eu quero mostrar para vocês? Toda vez que eu digito mais uma célula, que eu avanço o preenchimento, ó, na célula de baixo, ele já é o valor B3. Na próxima, ele já está referenciando a célula B4. E assim ele vai avançando. Se eu for preencher outro valor aqui, ó, o ticket número 4, vamos dizer que seja criado hoje, dia 14 de 12 de 2021. Edifício X. O responsável vai ser eu mesmo. E aí a célula aqui, o conteúdo, ó, eu comecei igual. Observe uma coisa. Eu estou agora na linha 5 e o computador me sugere que eu preencha aqui com o valor B5 mais 7. Mais um, Eduardo. Vamos ver aqui se fica melhor. Mais um. Eu consigo melhorar aqui. Mais um. Não se preocupem com os botões que estão sumindo lá em cima, não. Certo? Se preocupem com o conteúdo que a gente está vendo aqui na célula e também nessa barrinha aqui de conteúdo da célula. Então, ó, vejam que eu estou na célula coluna E, linha 5. Automaticamente ele me sugere que a fórmula use o conteúdo da linha 5 na coluna B. Ele está sempre avançando junto com a fórmula, certo? A gente chama isso de referência relativa, certo? Então, toda vez que eu escrevo uma fórmula, naturalmente, a primeira opção é que o sistema vá adaptando aquela fórmula para a posição onde eu estiver repetindo a fórmula. Então, como eu estou avançando para baixo, eu estou descendo, avançando nas linhas, a minha fórmula também vai se adaptando para aumentar o número da linha. Então, eu vou percorrer rapidamente aqui, ó, a célula, a coluna E, para que vocês percebam. Eu estou lá na primeira célula da coluna, célula E2, a segunda linha, né? Então, vejam o conteúdo. Eu quero que vocês observem lá em cima, aqui, ó, onde tem o conteúdo aqui em cima. B2. Então, observem lá em cima. Toda vez que eu desço uma célula, vejam que a fórmula foi também se adequando. Foi descendo também. Isso eu chamo de referência relativa. Como eu desci a linha, ele mudou a linha. Se eu estivesse mudando para a direita, ele ia mudar
as colunas, tá certo? Então, quando a minha célula, quando a minha fórmula se mexe para cima ou para baixo, ele vai ajustando as linhas, a numeração. Quando a minha fórmula, eu copio para a esquerda ou para a direita, ele vai ajustando as colunas. E tem como dizer ao computador para não mexer nisso. Eu vou falar disso agora. Mas antes, deixa eu abrir aqui para a Ana Cláudia tirar a dúvida dela. Pode falar, Ana. Professor, aqui o senhor está movimentando na sua planilha e está aparecendo a referência. Uhum. No meu aqui não está aparecendo, não, a referência, não, ele dando a sugestão do que fazer, não. Certo. Você está dizendo, você fez uma cópia dessa planilha para você? Ou você está Eu estou fazendo fazendo uma? aqui junto com o senhor. Sim, o senhor está fazendo aqui e eu abri Certo. Se uma você outra página e estou fazendo o passo a passo. quer mostrar para Só a que gente, quer compartilhar sua tela para ver como é que você está fazendo, antes da gente avançar, para entender bem essa parte de referência relativa. A posso parte sim. mais importante de hoje é essa parte da referência relativa e absoluta, porque às vezes a gente consegue fazer coisas bem interessantes nas planilhas exatamente entendendo isso, certo? Então é importante que se entenda essa parte de referência relativa e absoluta. A gente está falando agora da referência relativa, que é essa que acompanha o movimento da célula, certo? Eu vou parar meu compartilhamento para a Ana Cláudia Espera um minutinho que eu vou mostrar. achar aqui, viu? Lá embaixo, perto da mãozinha, se tiver no É uma computador, janela ou tela inteira? é melhor você botar a tela inteira, porque não tem problema Tá bom. de sumir alguma coisa. Não tiver nada pessoal, sigiloso. Esse modelo que eu coloquei para vocês, minha gente, vocês podem fazer uma cópia e mexer, tá certo? Modificar as equações, as fórmulas que estão lá, para tentar entender melhor como que funciona. Às vezes é bom a gente fazer uma cópia e mexer, para a gente ver o que acontece, tá certo? Tela inteira. Aí você clica nas telinhas que aparece, Ana, e Ah, na depois tela, clica de peraí. novo. Vai aparecer uma miniaturazinha, você clica nela e depois clica em compartilhar. Tá aparecendo aí, não? Chegou. Eu não Certo. estou vendo mais o senhor, não, viu? É ok, a gente está vendo sua tela. Mova seta para cima, clica na célula de cima, para a gente ver como está a célula de cima. Pronto, a gente está vendo que ali tem B igual, a célula tem o conteúdo igual B4 mais 7. Está vendo, né? Sim, estou vendo. Aí, clica na célula de baixo, só uma vez. Para Digita, decidir, só digita, para. digita a igual. Igual só. Tá vendo que ele já está sugerindo? Ó? Assim, pronto, porque eu não É, prestei atenção. O senhor tem que é, digitar igual, aí ele vai sugerir. quando você coloca o sinal de igual, ele automaticamente sugere o restante, tá certo? Isso daí é Ah, uma tá certo. maneira, Ana, mas você pode fazer também o seguinte, ó. Dá ESC, aperta a tecla ESC para cancelar o que você está fazendo. ESC, Pronto. ESC de novo, lá em cima, no teclado. Isso, pronto. Sumiu tudo que você digitou. Agora, Certo. bota a setinha para cima, usando só o teclado, não precisa usar o mouse não. Setinha para cima, Ctrl C, Ctrl C, e bota para baixo e Ctrl V. Aí ele Ele, já vai ele, sozinho assim, ele ele já calcula. automaticamente já adaptou. Vocês perceberam, minha gente? Todo mundo percebeu isso daí? Quem não percebeu que ela adaptou sozinho? Você entendeu, Ana Cláudia? Entendi, ele mudou aqui sozinho, ele fez já. Você copiou em cima, você copiou, era B4. Quando você colou, ele automaticamente virou B5. Certo. Certo? Percebeu? Pronto, percebi. Pronto. Obrigado, Ana, pelo seu... Obrigado, viu, professor? A sua dúvida. A sua dúvida certamente ajudou alguém aqui também. Aí, Obrigada. melhor. Oi, Lívia. Lívia, quer
quer falar, Lívia? Onde está a célula B? Não entendi a pergunta, não, Lívia. Acho que é referente à planilha da Ana Cláudia, que tinha só a coluna C, D, E. Ah, certo. Ana Cláudia, mostra de novo a sua tela aí. É porque estava puxado para o lado. Espera aí, viu? Visualização, Lívia. É uma coisa que a gente vai falar agora. Excelente a pergunta de Lívia. Muito oportuna, que é exatamente o que eu vou falar aqui no próximo tópico. Aí eu já vou falar agora. Essas questões de visualização, minha gente, principalmente quando uma planilha é pequena assim, a gente olha e entende logo. Muda de Achou? novo, Ana. Pronto, muda de novo, Ana, para mostrar. Mudar, desloca um pouquinho para a direita. Lá embaixo, na barrinha, puxa a barrinha. O que aconteceu, Lívia, foi que a Ana Cláudia puxou a barrinha lá embaixo. Onde tem isso, ó. É porque estava minimizado a minha Aí planilha. não estava Aí, quando eu mostrando. limpei, ela ficou assim, né? Saiu do canto. Isso. Pode puxar mais um pouquinho. Puxa um pouquinho aí, Ana Cláudia, só para a Lívia entender o que foi que aconteceu. Só questão. Vejam que algumas dúvidas que a gente tem estão normalmente relacionadas com a visualização. Pronto, estava desse jeito. Aí a gente olha e diz, "Oxê, essa planilha não tem coluna A nem B, não. Na verdade, ela tem, só que ela está fora do campo de visão da gente, tá certo? Obrigado, viu, Ana? Pode ir. Ela estava assim. Aí, eu, para poder enxergar, eu tive que fazer, Deu puxar um ela para o zoom. lado. Aí, entendi. Pronto, joia. Então, vou voltar aqui para a minha apresentação. Muito bom aí a pergunta de Lívia. Gente, quando vocês tiverem uma dúvida, perguntem, tá certo? Não fiquem com vergonha, porque minha pergunta é muito boba, o povo aqui tudo já sabe de planilha. Quem já sabe, graças a Deus que já sabe, mas o objetivo daqui da gente é ajudar quem não sabe a saber e quem já sabe, saber mais alguma coisa, certo? Então, percebam que Professor, Oi, fica à por que a vontade. B4 está dando inválida? Aonde? A célula B4 está dando inválida. Na minha ou na sua? Isso. Aqui? Eu estou acompanhando a sua. Aqui está dizendo é? Na B4. B de bola, Na 4. B5. B5. B5, certo. Deixa eu ver. Se você está vendo inválido aí no sua, quando você estava em cima, é? O meu aqui não está mostrando nenhuma mensagem, não. Você quer compartilhar também a tela para ver, para a gente identificar o que você está vendo? O mistério. Oi, professor. Oi, quer compartilhar a sua tela para a gente ver o que é que está acontecendo? Sim. Está aparecendo? Sim, estou vendo, Natanael. Pode ir. Está vendo aqui? Certo. É porque essa célula aí, eu criei uma validação para ela. A gente vai ver isso daqui a pouco, nos próximos tópicos. Eu criei uma validação para ela que na hora de escrever, o sistema só aceita se for a data de hoje. Ele não aceita a data de ontem, nem depois de amanhã, nem tem que ser hoje, tá certo? Entendi. E aí como eu digitei dia 14, na verdade, hoje ou anterior a hoje. Então, ele deveria estar mostrando. Clica aí nele para ver. Ah, porque você não consegue clicar, não, né? Não, já cliquei em cima. Certo.
Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu não sei aí como é que tá. Ah, porque seu computador aí, ó, tá com o dia 10/12 de Ah, é verdade. 2021 ali embaixo. Então, é como se eu estivesse digitando um valor de amanhã, entendeu? É por isso que tá. Entendi. Foi jóia aí o seu exemplo. Veja que eu mudei aqui, ó. Eu consigo mudar, mas se você for digitar, você só vai conseguir digitar do dia 10 para trás, entendeu? Ah, entendi. Então, o problema tá no meu computador, né? É que, na verdade, eu estou até estranhando isso, porque o Google devia pegar a data da localização da gente, eu esperava que fosse isso, mas perceba que o problema é de uma data. Você pensa que hoje é dia 10, na verdade, hoje não é, né? Hoje é dia 14, por isso que ele está reclamando, Entendi. entendeu? Ele colocou uma Entendi. data após hoje, Tá certo. certo? Pronto. Oi, Ana, pode falar. Como é que o senhor validou para ficar só na data do dia? Pronto, eu vou mostrar agora, certo? Eu vou só Certo. fechar aqui a ideia sobre sobre a referência relativa e absoluta. Então, quando eu falo referência relativa, eu estou falando em fórmulas que elas se adaptam à posição onde ela está, tá certo? Onde elas estão. Eita, o aluno aqui, o nosso mascote, está doido para entrar na sala. Então, minha gente, eu repeti, eu mostrei aqui que a célula vai se adaptando, a fórmula vai se adaptando, mas vamos supor aqui que eu criei eu vou dizer aqui, ó, prazo padrão. Vou criar aqui, ó. Estou criando lá em cima um novo valor para colocar o prazo padrão. Então, eu vou dizer que o prazo padrão é de 7 dias. Aonde, professor? Como foi que o senhor fez? Ó, Desculpa, aqui. eu criei mais uma célula lá na coluna G, onde eu botei prazo padrão. Tá vendo o prazo? Aí estou colocando ali o valor 7. Eu vou, ao invés de escrever o valor 7 na fórmula, eu vou usar como referência essa célula daqui, onde eu escrevi o valor 7. Certo? Percebam só isso por enquanto. Que eu tenho aqui agora uma célula onde eu coloco o prazo que eu quero. Ao invés de escrever o prazo direto na fórmula, percebam aqui, ó. Na fórmula, eu tenho a referência mais 7. Não é isso? Na minha fórmula, eu tenho referência mais 7. Não é isso? Então, Isso. ao invés de escrever alguma coisa mais 7, eu vou escrever assim agora a minha fórmula. Vai ser B2 mais... Onde é que está o prazo? Em vez de ser mais 7, eu vou dizer que eu quero que pegue lá onde eu escrevi o prazo. Onde é que o prazo está escrito? Qual é a célula? G2. G2. G2, muito bem. Então, eu vou escrever aqui G2. Qual o problema do que eu fiz agora? Quando eu for descendo minha célula, minha fórmula, o G2 vai descendo junto. Olha só o que vai acontecer. Eu vou copiar e vou colar aqui nessas outras três. O que vai acontecer? Ó? A de baixo virou G3, a próxima virou G4 e assim vai. Ela vai caminhando junto comigo, entendeu? E eu não quero que isso aconteça. Então, o que está agora é referência relativa. Eu quero que essa célula G fique parada na linha, na célula G2, tá certo? Não quero que ela se mexa. Não quero que ela acompanhe. Tá bom? Como é que eu faço isso? Não sei se alguém perguntou na aula passada. Professor, posso usar o F4 para deixar a fórmula parada? Foi alguma pergunta assim. Então, só melhorando os termos para a gente entender quando for procurar, ou quiser procurar ajuda sobre isso,
O nome disso se chama referência absoluta, certo? Como é que eu faço para dizer que esse bendito G2 não é para mexer? Eu quero que ele fique parado. Eu devo acrescentar o sinal de cifrão antes da linha, antes da coluna, em um dos dois apenas, tá certo? Ou nos dois. Então, se eu quiser que a célula fique totalmente parada, sem mexer para baixo nem para cima, nem para a esquerda e para a direita, eu vou colocar o sinal de cifrão nos dois identificadores, tanto da linha como da coluna. Isso pode ser feito digitando mesmo aqui, ó. Eu quero que fique parado o número 2 ali, ó. Eu escrever aqui. Eu quero que fique parado o número 2. Então, eu boto lá G, cifrão, número 2. Então, é o mesmo G2, só que aí está dizendo o seguinte: computador, pelo amor de Deus, não mexa na linha, deixa a linha parada. Então, ó, eu posso colocar, quando eu faço isso e copio, eu vou copiar de uma vez só. Podia ter aqui 200 linhas. Todas elas iam ficar, ó, colei, copiei e colei. Todas elas ficam com o identificador fixo. Ah, professor, para que essa complicação? Por que não deixa o 7 mesmo? Aqui é um exemplo onde eu estou usando um exemplo prático aqui para mostrar a vocês que eu, ao invés de, algumas vezes, ao invés de escrever direto na fórmula, é melhor eu colocar a informação numa outra célula separada, porque eu tenho mais flexibilidade para mudar. Então, agora, por exemplo, a minha empresa trabalha com 7 dias, mas eu não quero que seja mais 7 dias, eu quero que seja agora somente 3 dias. Vejam uma coisa, quando eu mudar aqui na célula G, automaticamente ele muda nas outras. Ó, vou alterar aqui de 7 para 3. Aí percebam que na coluna E, todos os valores vão mudar. Certo? Perceberam? Então, quando eu mudo na coluna G, eu vou voltar aqui, ó. Eu mudo numa e todas as outras obedecem. Então, planilhas complexas, tem empresa que não tem nem sistema, que usa tudo em planilha e faz pedido, faz uma série de coisas com a própria planilha. E aí, às vezes, existe uma abazinha. Se vocês observarem aqui embaixo, tem várias abas. E, normalmente, nessas planilhas mais complexas, existe uma aba somente com esses valores de configuração, valores padrão de alguma coisa, que são usados dentro de outras fórmulas para que encontre os resultados que são desejados, certo? Então, aqui é um exemplo de uma célula à parte, onde eu coloco uma configuração padrão. Eu vou mudar agora para 10 dias. 10. Quando eu der Enter, todas as linhas, todos os valores da coluna E vão mudar. Vou dar Enter agora. Olhe lá para a coluna E. Tudo na coluna E mudou, certo? Então, com isso eu consigo deixar a minha fórmula mais dinâmica ainda, certo? Mais automatizada ainda, para poupar serviço meu quando eu quero modificar alguma coisa. Então, referência relativa e referência absoluta. Percebam que numa mesma fórmula, eu posso ter, veja que a referência é em relação a cada célula individualmente. Nessa mesma fórmula aí que eu estou na tela agora, que eu estou selecionando, tem um primeiro componente da soma, que é uma referência relativa, e o segundo componente, que é uma referência absoluta. O meu não mudou, não. Oi, Ana. O meu não mudou, não. Eu copiei, colei, certo. E quando alterei o prazo ali, não mudou, não. Não mudou, não? Quer mostrar para a gente? Só um minutinho. Entenderam essa questão da referência relativa e absoluta? Eu posso colocar também aqui, ó, o dólar, o cifrão,
na coluna G também. Não vai fazer diferença porque eu não estou mudando de coluna, mas eu posso botar. E posso também fazer isso usando a tecla F4. A tecla F4, ela coloca... Primeira vez que você aperta, ela coloca nos dois. Percebam aí, ó. Vou voltar para o começo. Agora está sem referência, sem nenhum marcador. Quando eu aperto a primeira vez, o F4, ele vai transformar G2 em dólar, cifrão, né? Cifrão G2, cifrão G, cifrão 2. Vai colocar cifrão duas vezes na coluna e também na linha. Perceberam aqui que mudou para cifrão G, cifrão 2, dizendo que é para ficar parado nas duas dimensões. Se eu apertar de novo, ele alterna somente na linha. Se eu apertar de novo, ele alterna e fica somente na coluna. Eu posso ficar apertando F4 aqui e ele vai modificando. Ele fica num ciclo aí de marcar uma componente ou a outra, certo? Então, no caso aqui, que eu quero que realmente fique parada, eu estou mexendo só na coluna, a coluna não faz diferença nenhuma. O importante aqui é deixar parado a linha, mas eu posso deixar parado os dois também. Ana, quer mostrar aí como é que ficou no seu? Professor, nesse caso aí, o cifrão ele só tem essa função, é isso? O cifrão só tem essa função de dizer ao computador que aquele componente que está marcado, ele não se mexe, ele não se adapta, ele fica sempre parado, sempre fixo. Por isso que chama referência absoluta, porque ela fica lá onde você falou, onde você mencionou e permanece, certo? Entendi. Então, inclusive é um assunto que pode cair em prova, tanto prova de concurso público, como também seleção de empresas, tá certo? É uma coisa importante que eles abordam sempre quando fala de planilhas, referência relativa e absoluta. Ana, quer mostrar aí o seu caso, como ficou? Deu certo. Quando apertou o F4, deu certo. Joia. Beleza, então. Obrigada. E o senhor poderia repetir referência relativa absoluta rápido, só? Porque fugiu aqui para mim. Quando eu tentei fazer, não prestei atenção, desculpa. Esqueci. De quê? Referência relativa e absoluta. Sim. O que é que tem? Só explicar de novo a diferença. Certo. A diferença. Referência relativa, quando você copia a fórmula de um lugar, de uma célula para outra, todas as referências dentro daquela fórmula, percebam, quando eu falo referências, são as outras células que eu estou mencionando. Todas as referências dentro daquela fórmula, elas se ajustam para o local onde eu copiei. Então, se eu copiei para baixo, ele aumenta o número das linhas. Se eu copiei para cima, ele diminui o número das linhas. Se eu copiei para a direita, ele aumenta a letra. Se eu copio para a esquerda, ele diminui as letras, tá certo? Então, ele sempre vai fazer esse ajuste das células, das outras células que eu mencionei, certo? Isso é a referência relativa, ela sempre vai se mexendo. Referência absoluta, que é aquela que está marcada com o sinal de cifrão, ela não se mexe, ela fica sempre parada na célula que você mencionou, independente de você copiar para qualquer lugar, certo? Tá certo. Muito obrigada, viu? Nada. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Outra coisa que a gente já viu hoje, que deu, inclusive, gerou dúvida de Lívia, que perguntou onde é que estava a coluna, é a planilha ela tem aqui uma quantidade teoricamente limitada de linhas e colunas. Então, se eu movo a minha visualização, veja que a planilha ela é algo muito maior do que nós vemos na tela, tá certo? O que a gente vê na tela é apenas uma pequena parcela das informações, mas a planilha pode ter aí, teoricamente, infinitas colunas e infinitas linhas. Se eu descer aqui, ó, tem muito mais. Então, o que é que acontece? Às vezes, quando a gente está visualizando, as, as linhas e colunas iniciais podem sumir da tela e a gente ficar perdido. Então, para evitar isso, existe um negócio chamado, ó, vem aqui em visualizar, em ver, congelar. A gente pode congelar uma linha, pode congelar uma coluna, pode congelar até a situação atual. Vai mostrar. Vai.
Pronto. Expulso de sala. Então, aqui, ó, eu vou congelar uma coluna e vou congelar também somente uma linha. Ver, congelar uma linha. O que acontece? Ó? Quando eu congelo, eu posso mover à vontade que aquela linha ou coluna vai continuar aparecendo. Para que serve isso? Quando eu tenho uma planilha muito longa, e aí eu vou precisar ler informações em colunas mais à frente, e aí quando eu for deslocando, ó, aquela coluna inicial continua parada, sempre visível para mim, para evitar que eu me perca, certo? Poderia fazer aqui pelo nome do prédio, alguma coisa assim. Na coluna também é importante deixar bloqueada, porque a planilha pode ser muito longa, 100, 200, 1000 linhas, e aí vai chegar um momento que aquela primeira linha vai sumir da tela. Então, para evitar que eu me perca, eu devo também congelar para facilitar a leitura e facilitar a compreensão do que está aparecendo na tela. Então, um recurso bem simples, que é congelar as linhas e colunas. No Excel, isso chama de congelar painéis, tá certo? Mas é sempre, a ideia é essa, é a gente ficar vendo sempre uma determinada quantidade de linhas e de colunas, tá certo? Então, caso precisem tenham essa necessidade em outra ferramenta, é só procurar aí um recurso de congelar ou visualizar, tá certo? As linhas e colunas. Tá aí tudo bem, minha gente? Sim, tá, deu para entender. Obrigada. Nada. Então, outra coisa, que aí eu vou falar agora da validação. Aqui, quando o Natanael perguntou, professor, está aparecendo aqui que a célula B5 é inválida. O que é? Aqui, ó, eu vou aumentar aqui um pouquinho a tela. A gente tem aqui, ó, dados, validação de dados. Então, eu posso aplicar essa validação para uma única célula ou para um conjunto, uma coluna inteira, por exemplo. Então, aqui, ó, essa coluna B, eu configurei ela, validação de dados, ó, dados, validação. O que é que eu disse? Ó? Quais são os critérios de validação? Validar é saber se é válido, tá certo? A gente chama validação em programa de computador, e vale também aqui para as planilhas. Então, a validação que eu quero que seja uma data. Eu tenho várias formas de validação. Ó. Esse daqui é data. Eu usei. É uma data que esteja antes ou até, em ou antes de qual a data. Eu escolhi aqui, ó, ao invés de dizer um valor fixo, eu usei aí o que a gente chama de função. É uma fórmula, na verdade, ó, sinal de igual, começa com sinal de igual, mas ao invés de usar referências, eu estou usando aí uma função. Uma função é como se fosse um comando que vem gravado no sistema e a gente simplesmente utiliza aquele comando através de um nome. Então, existem várias funções, os programas de planilha em geral têm vários comandos, várias funções que oferecem vários recursos. Então, dependendo do problema que vocês estão lidando, vocês vão ter necessidade de alguma função dessa. No caso aqui, ó, sempre que você precisar que o computador encontre algum valor para vocês, existe certamente uma função para fazer aquilo, tá certo? Então, eu quero saber, eu quero comparar com a data de hoje. Aí eu uso lá a função chamada hoje, certo? Eu vou já mostrar como é que a gente encontra outras funções. Mas, por enquanto, entendam que eu estou usando uma fórmula, porque começa com sinal de igual, e dentro dessa fórmula, eu estou fazendo referência não a uma outra célula, que poderia ter um valor, mas eu estou fazendo referência a uma função, que no caso é a função hoje, do dia de hoje. Ele me traz a data de hoje. E aí, toda vez que eu digito um valor nessa célula, o sistema compara com a data de hoje e verifica
é igual à data de hoje ou antes dela? Se sim, tranquilo. Se tiver, não obedecer esse critério, eu vou rejeitar a entrada. Não deixo a pessoa digitar aquele valor. Então, eu vou salvar, já estava lá. Eu vou tentar agora colocar a data do dia. Eu errei. E aí, em vez de digitar 14/12/2021, eu botei 2022. Aí vou dar Enter. Ele vai dizer, ó, ocorreu um erro. Os dados inseridos na célula B5 violam as regras de validação definidas nela. Então, ele não aceita que eu digite uma informação errada, tá certo? Que fere aquela regra. Vejam que isso também não é uma proteção que minimiza os problemas, mas não impede de vez. Vocês viram que o computador do Natanael estava com a data errada e acabou aceitando, não verificou corretamente. Ele estava pensando que a data era outra. Então, isso daí interfere na validação. Mas é melhor do que a gente deixar livre, tá certo? Então, outra validação aqui importante. Aqui na coluna D, eu já sei quem são os meus funcionários que trabalham no atendimento, que resolvem os problemas. Então, eu posso deixar já uma lista pronta com o nome dessas pessoas, de forma que eu não tenha que digitar o nome de ninguém. Eu venho aqui, ó, sempre que vocês virem de lado da célula esse sinalzinho, esse triângulozinho, é porque ali é uma lista que eu posso escolher o nome das pessoas. Isso daqui também é uma validação, tá certo? Pode ser o nome das pessoas, pode ser o nome das cidades, pode ser os estados do Brasil, tá certo? As siglas. Então, eu posso, qualquer coisa que eu tenha conhecimento prévio de como vai ser preenchido, eu posso criar uma lista para facilitar o preenchimento e evitar que cada pessoa que vá preencha de um jeito diferente. Por exemplo, se eu tentar escrever aqui Fernando com letra minúscula, ele vai mudar automaticamente para maiúscula, mas eu vou tentar escrever outra coisa aqui. Ele já pega automaticamente. Mas se eu tentar escrever outra coisa, ó, sem o F, ele ó, diz, ó, ocorreu um erro, insiram a mesma mensagem de antes, mas agora ele coloca, insiram um destes valores, Davi, David, Fernando ou Natanael, certo? Só pode uma dessas três pessoas, não pode ter um nome diferente. Então, isso já evita digitar errado, trocar o nome de alguém, certo? Digitar um valor que não é permitido. Nós estamos aí a 10h17, já completamos 1 hora de gravação. Quem sentir a vontade para continuar acompanhando, fica à vontade, tá certo? Quem precisar sair por questão da hora mesmo, compromisso, fique à vontade, depois vem aqui e assiste o restinho da explicação, estou já terminando, certo? Mas só para completar aqui essas ideias. Então, percebam que validação também é uma coisa importante que pode facilitar a vida da gente para evitar que a gente digite coisa errada, para evitar que a gente armazene valores indevidos, tá certo? Então, é importante lembrar que existe essa possibilidade da validação, que pode ser usada nessa situação aí. Eu já mostrei a data, como que configura. Vou mostrar agora como que cria uma validação de listagem como essa daqui. Então, mesma coisa, eu vou lá em dados, validação. Nesse caso aqui, eu usei uma lista de itens e escrevi os itens. Então, ó, os mesmos nomes que estão lá aparecendo são esses daqui, ó. David, vírgula. Eu separo por vírgula. Fernando, vírgula. Natanael. Então, veja que são os nomes que eu escolhi. As opções eu coloco elas separadas por vírgula. Tem a opção de rejeitar a entrada ou somente mostrar um aviso. Então, quando eu coloco mostrar aviso, ele simplesmente avisa, mas deixa passar. E outra coisa interessante é que eu posso configurar a mensagem de texto do jeito que eu quero. Eu posso chegar aqui e dizer assim, escolha um nome da listagem. Então, vai aparecer essa mensagem do jeito que eu escrevi agora. Salvar. Então, se eu tentar escrever alguma coisa aqui diferente do que está lá, vou botar aqui Fernando Lordão.
ocorreu um erro, escolha o nome da listagem. Certo? E não deixa passar. Ó. O nome que já estava, continua. Se tivesse em branco, continuava em branco. Ele não aceita se eu colocar um valor diferente, tá certo? E outra coisa interessante, quando é validação de dados, ele mostra aqui um calendáriozinho para a gente escolher, certo? Tá tudo bem, pessoal? Validação? Então, nós vimos até agora, muito importante, a questão da referência relativa e absoluta. Vimos agora a questão da validação de dados. Vimos também o bloqueio, congelamento de linhas e colunas, certo? Que também é importante. Vimos aí a questão das linhas de cores alternadas para facilitar o acompanhamento dos dados. E vimos um pouco de funções, tá certo? Então, eu não tenho a intenção aqui de fazer uma listagem exaustiva, uma listagem completa de tudo que é função que existe, porque seria um pouco inútil. A gente só assimila as funções de acordo com o uso, de acordo com a necessidade. Por exemplo, agora nós precisávamos fazer uma validação que depende da data corrente, a data de hoje. Não adianta eu escrever uma data, porque amanhã já não vai ser mais ela. Eu tenho que pedir que o computador encontre essa data para mim. Então, quando é uma informação dinâmica, se eu escrever ela amanhã já não vale mais, você já entende logo que essa informação não deve ser escrita. Ela deve ser encontrada pelo próprio sistema, automaticamente, certo? Quando a gente precisa de uma função, aí eu vou diminuir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Matheus, bom dia, Matheus. Matheus, no comecinho da aula, acho que nos primeiros 10 minutos da gravação, eu falei somente da parte da atividade, tá certo? É uma atividade de planilha, cada um vai fazer sua planilha, vai postar no próprio Google Sala de Aula, sem fazer upload, vai fazer direto no Google Planilhas. Eu vou verificar o que cada um fez pelo histórico do documento e eu vou colocar um modelinho para vocês replicarem o que está lá, tá certo? Lembrando, você vai ver lá direitinho no começo da aula, mas prestem bem atenção, aproveitando para quem ainda está aqui. Não é simplesmente para fazer aparecer o que está mostrando lá na imagem, tá certo? Vocês têm que ficar atentos ao conteúdo de cada célula para que esse conteúdo seja realmente a fórmula, o cálculo que foi solicitado, tá certo? Então, eu vou colocar as instruções direitinho, mas por enquanto é isso. Eu vou colocar uma imagem, uma fotografia, vamos dizer assim, de uma planilha, e vocês vão reproduzir uma planilha com o mesmo formato, tá certo? Os valores podem mudar, mas a aparência, o layout tem que ser o mesmo, certo? Aqui, ó. Então, para encerrar hoje, eu quero falar de funções. Eu mostrei rapidamente o exemplo de uma função na hora de validar essa data. Eu mostrei a função hoje, é uma função relacionada à data. E os programas em geral de planilha, eles têm funções, tem inúmeras funções. A gente não conseguiria listar elas num curso. Só a necessidade é que vai fazendo a gente buscar essas funções, a gente vai descobrindo aos poucos as funções que existem e para que cada uma serve, como que cada uma é usada. Então, para que a gente não fique limitado simplesmente às funções que o instrutor, o professor de alguma disciplina venha a mostrar, e que a gente não tenha também, não se torne dependente de alguém para dizer toda vez as funções, eu vou mostrar aqui um recurso que todo sistema tem de planilha. Normalmente tem aqui uma lista de funções, ó, uma ajuda sobre funções. Então, a gente vem aqui em funções, lista de funções, e a gente encontra aqui elas separadas por categoria, certo? Então,
Se é uma função relacionada com data, eu vou mostrar aqui para mostrar o que a gente viu hoje, função de data. A gente tem aqui, ó, aquela que a gente viu hoje, ó, data, hoje. Como é que funciona? É só colocar a palavra hoje, que ela retorna a data atual, como valor de data. Então, se eu preciso da data de hoje, nas minhas contas, na minha fórmula, eu não vou escrever a data de hoje, literalmente lá, 14/12/2021. Ao invés disso, eu vou usar a função hoje, porque a cada dia ela me retorna o valor correto, o valor atual, certo? E se eu fosse escrever, todo dia eu teria que mudar a minha planilha, certo? Outra coisa que dá para saber aqui é o dia da semana. Vamos ver aqui, ó. Dia da semana. Com essa função aqui, eu consigo saber se aquela data é sábado, se é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, por aí vai. Inclusive, nos exemplos que eu coloquei aqui, eu deixei duas abas aqui, que inclusive foi um problema trazido por uma menina aqui da turma, não sei nem se ela está aqui mais, mas enfim, foi alguém aqui da turma que me perguntou semana passada, e aí a gente fez essa planilhazinha para fazer uma escala. Então, essa escala aqui, por exemplo, eu adaptei também para uma escala de visita aos clientes. A Marta está dizendo que foi ela. Então, ó, eu posso fazer uma escala de visita nos meus clientes, nos condomínios que a empresa da gente vai atender. Então, eu posso dizer que a visita é a cada 7 dias. Percebam, ó, se eu mudar aqui o valor da repetição de cada 3 dias, mudar para 7 dias, no dou Enter, automaticamente já mudou os dias de visita. Ó. Visitar nessa quarta, dia 1º, no dia 8, e assim vai. Se eu quero que seja de 5 em 5 dias, mudei para 5. Automaticamente aqui embaixo mudou. Ó. Esses valores que vocês estão vendo, quarta, quinta, sexta, são todos preenchidos automaticamente pelo dia do mês. Ó. Então, aqui não é quarta, quinta, sexta, não foi eu que escrevi, foi uma fórmula que eu usei, ó. Se for 1, aparece domingo. Se for 2, aparece segunda. Se for o valor 3, aparece terça. E por aí vai. A própria função, a própria planilha, quem calcula e mostra, independentemente do dia que seja, certo? Enfim, tem aqui também algumas linhas que estão ocultas, porque não fazem parte do que a gente deseja visualizar, são apenas passos intermediários. Às vezes a gente quebra a função, a fórmula, em alguns passos para ficar mais fácil de continuar, para não ficar uma fórmula grande demais. Então, pensem nisso também, quando for fazer uma fórmula. Se a fórmula começar a ficar grande demais, pensem em tornar ela mais simples. Faz um primeiro parte, deu certo até aqui. Aí você usa aquele valor já para a próxima etapa. E se exibir aqui as outras linhas, vocês vão ver como é que funciona. O que é que tem tanto exibido aqui, ó. Vejam que aqui tem a linha 4, pula direto para 6. Eu ocultei aqui a linha 5. A gente faz isso assim, ó. Não vou fazer lá em cima para não atrapalhar o que está na tela, mas vou ocultar aqui a linha 14 e 15. Eu venho aqui, selecionei as duas, V, eu posso selecionar aqui, ó. Vou botar aqui com o botão direito, que é mais fácil. Ocultar linhas 14 e 15, tá vendo aqui, ó? Ocultar linhas, certo? Então, sempre que eu quero ocultar alguma coisa, botão direito, lá eu seleciono as linhas ou colunas que eu quero ocultar, botão direito. Isso funciona em todos os programas de planilha, tá certo? Botão de seleciona, botão direito e ocultar, certo? Vou voltar aqui para a pergunta do Daniel. Cadê? Quem foi? Formatação condicional. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer a formatação condicional nos dias aqui de visita. Toda vez que tiver a palavra visitar, eu quero que a célula fique numa cor verde, para chamar minha atenção, certo? Então, isso eu poderia fazer aqui diretamente, ó. Então, outra coisa bacana aqui. Então, isso aqui já não tem mais a ver com o conteúdo esperado para hoje, não, certo? Aqui agora estou tendo dúvida do Daniel. Eu poderia simplesmente chegar aqui
preenchimento, ó, e selecionar a corzinha verde aqui, ó. Verde aqui, verde aqui, e de novo, verde, ficou tudo verdinho, bacana, joia. Agora vamos fazer para janeiro, a escala de janeiro. Vamos dizer agora que é de 3 em 3 dias. Eita, danou-se foi tudo, ó. Mudou de lugar, continua a célula pintada ali, mas agora o visitar está em outro canto. Ou seja, não funciona se eu fizer direto na célula o preenchimento, a formatação. Ao invés disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui a formatação delas, vou tirar o preenchimento e vou fazer uma coisa que a gente chama de formatação condicional. Tirei a corzinha e vou fazer o seguinte, vou selecionar a linha inteira até o fim, selecionei até o fim, ó, todos os dias do mês. Aí vou lá em cima, ó, formatação, formatar, formatação condicional. E aí, eu quero que seja o seguinte, ó. As regras. Qual é a regra que eu quero? Eu quero que a regra seja formatar a célula. Aí aqui a formatação já veio aqui para o padrão, aqui embaixo, ó, verdinho, tal. A aparência já está definida. E agora, qual é a regra? Qual é a regra para aplicar ou não aplicar? Vamos clicar aqui, ó, e dizer o seguinte. Eu vou aplicar essa regra apenas quando o texto é exatamente o quê, minha gente? Eu quero que o texto seja visitar. Vamos ver se dá certo. Ele só pintou de verde agora, ó, onde tem a palavra visitar. Deixa eu mudar aqui os dias agora. Vou mudar para começar no dia 2. Automaticamente já limpou uma e pintou a outra, certo? Perceberam aí a formatação condicional trabalhando? Então, se eu mudar aqui para ser de 4 em 4 dias, automaticamente ele já pintou nos dias certos. Então, todas as células que são potencialmente configuráveis, eu devo aplicar a formatação condicional e deixar que o computador decida quando aplicar aquele preenchimento ou não, certo? Isso a gente chama de formatação condicional. Pronto. Então, minha gente, basicamente é isso. Gabriela, obrigado por ter ficado até agora. Gabriela vai sair. Avisem o restante do pessoal que, eventualmente, avisem lá no grupo. Quem não pôde ficar até o fim, eu deixei mais 15 minutos. Assiste aí do final os últimos 15 minutos, avança até os 59 minutos e assiste o restinho. É só ver aqui se eu esqueci de alguma coisa que eu gostaria de ter falado hoje. Especificamente sobre funções, eu peço que vocês atentem para essa questão aí de não ficar dependente de uma lista de funções que serve para isso ou para aquilo. Nem depender de perguntar a alguém. Sempre que precisarem de alguma coisa que o computador precisa calcular para vocês, procurem lá na ajuda das funções, lista de funções, ou até mesmo na própria internet, função para fazer tal coisa numa planilha. Aí, planilha Google, Excel, cada um vai ter Normalmente as funções têm o mesmo nome nos dois programas, certo? Mas às vezes tem uma pequena variação, mas sempre segue a mesma ideia, certo? Uma função importante que a gente usa muito na parte financeira, quem trabalha com negócios, é arredondar e truncar, tá certo?
Então, o arredondamento, função de arredondamento, vamos dizer que tem um valor. Então, você precisa, gasolina. Tem muito posto que utiliza depois do centavo, né? 3 casas decimais. E aí, pode ser que numa determinada conta dê um centavo a mais ou a menos por conta daquela última casazinha lá. Então, eu estou dando esse exemplo da gasolina, que é o que veio à mente agora, mas pode precisar em outras situações. Então, se precisar tiver algum ajuste de centavo, de casas decimais, lembrem que existe a função de arredondamento, tá certo? Não vou cobrar aqui na nossa atividade, mas lembrem que tem o arredondamento e o truncamento. Vocês pesquisam para conhecer melhor. Mas só para entender que, às vezes, pode acontecer de ter alguma divergência de resultado de cálculo por conta de arredondamento ou truncamento. Então, é só prestar atenção nisso que dá para contornar, tá certo? Lembre, aquela ideia vale sempre. Nem tudo que está aparecendo para a gente é erro da planilha. Às vezes é somente erro de apresentação, de exibição, ou também pode ser um erro de conversão aí dessa questão de arredondamento, tá certo? De casos decimais. Alguma pergunta a mais, pessoal? Eu queria sugerir a vocês que dessem uma olhada nessas planilhas que eu deixei aqui, de exemplo, porque elas têm aí várias ideias e que são aplicáveis em diversas situações. Então, são ideias que estão bem direcionadas para um determinado cenário, mas elas servem para diversas situações, tá certo? Alguém quer colocar mais alguma questão? Então, obrigado quem esteve até aqui, obrigado quem assistiu aí os últimos 20 minutos extras. Prazo de entrega, dia 23, Andressa já respondeu aí no chat, tá certo? Eu vou colocar tudo explicadozinho, vou colocar uma atividade com data marcada, para vocês terem um lembrete lá no Google Sala de Aula, mas, por enquanto, o importante é entender essas ideias. Eu vou solicitar na atividade uma partezinha lá de gráfico, tá certo? Gráfico a gente só vai ver na próxima semana. Mas, é como eu disse, nada impede de vocês explorarem a ferramenta e tentarem fazer sozinhos. Agora, não deixem para... como a gente só vai ter o último assunto na próxima aula, eu vou deixar para fazer só depois da próxima aula. Não deixe, porque senão vai ficar muita coisa acumulada. Quando eu postar hoje ou amanhã a atividade, já comecem a fazer devagar, sem preocupação, para poder fechar a tempo, tá certo? Na quinta-feira, a gente tem plantão de dúvida às 11 horas. Quem tiver alguma situação do trabalho, uma situação real, como Marta trouxe semana passada, fiquem à vontade para aparecer no plantão, para a gente tentar explorar um pouco mais essa questão de planilhas, além desse momento e das exigências das formalidades da disciplina. Aí eu vou ficar à disposição para ajudar vocês no que for preciso, tá certo? Lembre que existem empresas que trabalham só com planilha sem sistema e resolvem a vida delas quase toda. Então, planilhas é um mundo que tem muito que se explorar. Então, se quiserem explorar um pouco mais, fazendo algum problema da vida real, do trabalho, a gente pode pensar juntos para elaborar melhor essas ideias, tá certo? Então, minha gente, vou ficando por aqui, vou encerrar a gravação. E obrigado a vocês.